Bom dia, queridas amigas, bom dia, queridos amigos. Hoje é segunda-feira, 24 de março de 2025. 4h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 9h30 da manhã na Ucrânia, lá em Kiev. Essa noite, a Rússia atacou com 99 drones do tipo Shahed, dos quais 57 foram derrubados pela defesa antiaérea, 36 desviados por medidas eletrônicas, então meia dúzia não foram encontrados. Isso dá um total de 93, né? Então, meia dúzia não atingiram coisa nenhuma. Bom, vocês vão ver mais adiante que as conversas em Riad, aliás, hoje, segunda-feira, começa as conversas em Riad com os russos, né, entre russos e americanos. Ontem, domingo, foi entre a turma da Ucrânia, né? Deixa eu só dar umas notinhas por curiosidade, porque aquele Steve Witkoff, que no decorrer desse programa eu tenho certeza que vocês todos vão estar chamando ele de Coffee igual a mim, ele não sabe, por exemplo, que em 2008 a Rússia invadiu e começou a ocupar duas partes da Geórgia. Então, aqueles ditos inventados, movimentos separatistas que tem no Donbass, em Luhansk, Donetsk e mais tarde na Ucrânia, isso também aconteceu na Geórgia, como aconteceu também na Moldávia, né? A Transnistria. A Transnistria foi o primeiro, foi um teste, né? O russo mandou tropa para lá e aí fica inventando que, como o pessoal fala russo, está sendo maltratado pelo pessoal local, aí ele, entendeu? A mesma coisa fez na Ucrânia e a mesma coisa fez na Geórgia, quer dizer, todos os países que foram satélites da União Soviética. Então, isso é uma prática comum. E o seu Witkoff, que deve ser um ativo russo, não sabe e fica lá dizendo besteiras, principalmente nas declarações com a imprensa. Outra coisa que é importante a gente deixar claro, contraofensiva ucraniana relatada na área de Pokrovsk, na região de Donetsk, continua. Então vocês estão vendo aqui pelas setinhas azuis, né, que a Ucrânia continua avançando naquela região de Pokrovsk, empurrando os russos para mais de trás. Eu estou aqui na Conto, não conto. Encontrei esse jornal. Trump, KGB. Olha a carinha dele, né? Ele é tão engraçadinho. Ele faz biquinho, não viu? Olha lá. Presidente dos Estados Unidos. Bom, eu vou contar para vocês a história. História é bom porque você pode esconder, mudar não. Julho de 1987. Moscou. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou União Soviética para encurtar. Donald Trump, de 41 anos, chega a Moscou com sua esposa, a modelo tcheca Ivana Zelníkova. Presta atenção que não é a Melania. Ivana Zelníkova, a primeira esposa do Trump. Isso a convite do embaixador soviético nos Estados Unidos, Yuri Dubinin. O convite foi aprovado pelo Politburo do Comitê Central do PCOS, que é quem mandava no tempo da União Soviética. A Melania Knaus Trump, nascida em Melanija Knaus, é uma modelo eslovena e é a segunda esposa que todo mundo conhece de ver
na imprensa com aqueles chapéus esquisitos, tá? Então vamos à história do Trump com a Ivana. Trump enfrentando uma crise financeira, seus ativos estavam diminuindo rapidamente enquanto suas dívidas aumentavam, refletiu sua situação em uma anedota bem conhecida. Entre aspas. Está vendo aquele mendigo de chapéu na Quinta Avenida? Fecha aspas. Ele disse ao seu companheiro, a quem ele tinha acabado de presentear com um colar de diamantes. De novo, entre aspas. Aquele homem é 1,5 bilhão de dólares mais rico do que eu, fecha aspas. Aí o outro diz, mas ele não tem nada. Aí volta o primeiro. Ele não tem nada, mas eu tenho uma dívida de 1,5 bilhão de dólares. Fecha as aspas. Muito bem. Ao retornar de Moscou, o falido Trump, de repente, recebe um empréstimo de um consórcio de 16 bancos e compra o Plaza Hotel em Nova York. Logo depois, ele obtém outro empréstimo de um consórcio de 22 bancos para comprar a Eastern Airlines Shuttle, que ele renomeia como Trump Shuttle. É uma companhia de aviação. O que aconteceu em Moscou em 1987? Quem financiou Trump? O financiamento veio de fontes da KGB soviética nos Estados Unidos, não como transferência direta de dinheiro, mas por meio de garantias de empréstimos. Em Moscou, em 1987, Trump entrou em seu primeiro acordo político. Ele recebeu a oferta de apoio para uma futura campanha presidencial nos Estados Unidos e ele concordou. Vladimir Kryushkov, chefe da KGB, apresentou Trump em um relatório do Politburo como um candidato americano maleável que poderia se tornar um presidente controlável dos Estados Unidos. Antes de sua viagem a Moscou, Trump havia declarado publicamente que nunca concorreria à presidência, preferindo a vida livre de um empresário, mas depois, de 1987, mudou de tom, né? 1996 a 1997. Moscou, Rússia. Trump visita Moscou 3 vezes, se reúne com empresários russos e tenta construir a Trump Tower Moscou sem nenhum investimento próprio, usando apenas fundos das redes criminosas de Moscou. A agência, FSB, o observa sem aplicar pressão. Isso é um alívio para Trump, mas ele também não recebe o dinheiro, deixando-o desiludido com a Rússia de Yeltsin. Isso até 97. Aí chega julho de 98, onde começamos esta história. Moscou. Vladimir Putin se torna diretor do FSB, seu conselheiro é o general Philip Bobikov, ex-vice-chefe da KGB, que supervisionou a inteligência estrangeira e lidou com o caso do Trump. Bobikov entrega compromates sobre Trump e Putin. Trump recebe uma mensagem: o FSB está de volta ao controle e não se esqueceu dele. Aí, chegamos a novembro de 2013 em Moscou. Após a crise financeira de 2008, Trump retorna a Moscou como um empresário falido, organizando o concurso de Miss Universo no Crocus City Hall. Quer dizer, você vê que ele é um empresário meia boca, porque vive falindo, né? Mas vamos continuar. O organizador do evento, Aras Agalarov, paga a Trump 14 milhões de dólares e lhe dá acesso irrestrito a jovens concorrentes. O FSB grava tudo em alta definição, incluindo momentos envolvendo meninas menores de idade
se passando por concorrentes. Os agentes de Putin lembram Trump de suas obrigações de 1987, prometendo apoio financeiro e de mídia para sua campanha presidencial. 2016, vitória de Trump. Os propagandistas de Putin celebram: a América é nossa. 16 de julho de 2018, Helsinki, Finlândia. Uma reunião a portas fechadas entre Trump e Putin. A única outra pessoa presente é o tradutor deles, um agente do FSB. Putin mostra a Trump gravações de seus encontros em Crocus City, encontros íntimos, inclusive com menores. Trump sai visivelmente abalado e diz aos repórteres: eu não confio nos meus próprios serviços de inteligência. Eu confio em Vladimir Putin. Gozado, né? O americano, com tanto serviço de inteligência, não descobriu nada disso, vou te contar. São muito fracos mesmo. 6 de janeiro de 2020, Washington, D.C. Trump perde a eleição. Os agentes de Putin lhe enviam uma mensagem: não ceda, reúna seus apoiadores e invada o Capitólio dos Estados Unidos. Trump convoca seus seguidores a atacar o Congresso naquilo que a gente viu em 6 de janeiro. 22 de março de 2024, Moscou. Putin incendeia Crocus City, um sinal simbólico para Trump. Conclusão. Trump está totalmente envolvido em 1. Uma colaboração de décadas com serviços de inteligência soviéticos e russos. 2. Financiamento de uma potência estrangeira hostil. 3. Compromate na forma de gravações de vídeo. 4. Uma ligação direta com atos terroristas orquestrados por Putin. Putin faz de Trump seu presidente de bolso. Amigos. Amigos. É brincadeira? É com isso que o pobre do Zelensky tem que lidar, né? Uma Europa que nunca foi unida, ainda tem Hungria e sei lá mais quem do lado russo. Deixa pra lá, vamos às baixas, porque eu acho que vocês já têm assunto demais para digerir. Como eu disse ontem, a Rússia está atacando em diversas frentes para, né, mostrar serviço, já que está tendo negociações lá em Riad. Aí aumenta a tentativa de ataque, perderam em todas as frentes, então foram 1.280 soldados, 8 tanques, 16 blindados, 81 peças de artilharia, 5 lançadores múltiplos de foguete, 1 sistema antiaéreo, 146 146 UAVs, 4 helicópteros, tá vendo? Então, helicóptero, 4 foram abatidos pela Força Aérea e 116 veículos de transporte de logística. Vamos à galeria de membros. Membros, como eu sempre digo, são os apoiadores do canal. São 84 e conversamos num grupo de WhatsApp especial só para membros. Vamos a eles.
Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. O enviado especial do Trump, antes de começar essas reuniões em Riad, na Arábia Saudita, era o general Kit Kellogg, que inclusive aconselhou Zelensky a não viajar para a Casa Branca, porque ele já imaginava o que ia acontecer. Um general experiente, conhece as coisas, tanto que a Rússia mandou, não pediu não, mandou que o tirassem porque não queria conversa com ele. Aí o Trump botou esse imbecil desse Steve Witkoff. Witkoff parece que você tá com tosse, né? Coffee. Esse cara é um idiota, só fica falando, desculpa o termo minhas amigas e não sei o que, mas eu acho que merde, em francês, né? Le merde. Tem certas coisas que ele tem que dizer a palavra certa, porque não tem. Ele só fala merda, desculpa. Vou falar de novo, hein? Desculpa. Merda. Ele só fala isso. A boca dele parece esgoto, né? Só sai aquilo que a gente não gosta de falar. Absurdo. Ele tá ainda dando entrevista dizendo que a Rússia falou que cercou os ucranianos em Kursk. Pô, houve uma retirada de uma parte de Kursk, houve Sudza, etc, mas a linha de frente está tão bem trincheirada, está tão bem posicionada, que um monte de ataques diários, 20, 30 ataques diários, e só morre russo e não consegue tirar 1 milímetro os ucranianos de lá de Kursk. Eles continuam lá. E o pior é que agora os ucranianos estão em Kursk e estão em Belgorod também, que é do lado. Tá aí esse idiota desse coffee aí fica falando besteira. Aí na Fox News, né, ele disse o seguinte, vou ler o que está escrito em inglês. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, disse acreditar que Putin não quer atacar a Europa. Entre aspas. Acredito no que ele diz. Aliás, ele, Trump, todo mundo acredita no Putin só. Nem nós, e muito menos a mãe do Putin acredita nele. Mas esse idiota acredita, né? Aliás, teve um presidente americano que olhou nos olhos do Putin e enxergou a alma. Tá complicado. Tá complicado. Situation than it was in World War II. Olha, você ouvir a vozinha dele. So, you have countries that are armed there. To me, it just does. I take him at his word in this sense. So, and I think the Europeans are beginning to come to that belief too. But it sort of doesn't matter. Chega. Eu acho que a Ucrânia marcou bobeira. Do mesmo jeito que pediram para tirar o Kit Kellogg, a Ucrânia devia ter pedido para tirar esse ativo russo aí, que está só atrapalhando lá as negociações. Hoje é segunda-feira, ainda está muito cedo. Ontem foi domingo, e as principais notícias de ontem, domingo, foram as seguintes. Ponto de transbordo de petróleo de Kavskaya explodiu novamente. Que bom, né? Uma explosão atrás da outra, destruindo toda aquela área. Outra coisa, outro assunto. Canadá planeja assinar contratos de segurança militar e defesa com a União Europeia, segundo a Bloomberg. Outro assunto. Devia ter um sinalzinho, plim, alguma coisa assim, que toda vez que mudasse de assunto para não confundir. República Tcheca, pronta para enviar tropas para a Ucrânia como parte da missão de manutenção de paz, segundo Petro Pavel. Viva a Tcheca! Haha. Plim, né? Ou sei lá como é que a gente faz para dizer que mais um assunto. A Força Aérea atingiu com sucesso um acúmulo da primeira Brigada de Fuzileiros Motorizados de Guardas Separados em seu abrigo e no porão do abrigo em Toretsk. Foram se esconder no abrigo e a Força Aérea mandou tudo pelos ares. Fez muito bem. Plim de novo.
A produção localizada de cartuchos tchecos para rifles foi lançada na Ucrânia. Outro assunto. A Força Aérea destruiu uma companhia combinada de apoio de travessia da 205 Brigada de Fuzileiros Motorizados de Guardas Separados em Dnipriane, região de Kherson. Mais um. Os Estados Unidos pedirão à Rússia que devolva as crianças ucranianas como medida de construção de confiança, segundo Mike Waltz. É uma excelente medida que eu duvido que a Rússia atenda. Voinkors russos confirmam que as Forças Armadas da Ucrânia controlam Demidovka na região de Belgorod. Como eu disse, Kursk e Belgorod. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, é a primeira vez que um país invade a Rússia. Tomara que não seja a última, que mais gente aproveite aí que a Rússia não é lá essas coisas e invada aquela meleca também. Aquele idiota do Witkoff, vamos chamar de Coffee, né? Vamos chamar ele de Coffee, porque ele tem cara mesmo de Coffee, então vamos chamar ele de Coffee. Andou falando, não, porque aquela região ocupada foi ocupada porque o pessoal fala russo. Olha, o pessoal da Ucrânia fala russo, né? Que coisa. Ele não conhece história e não sabe que, inclusive, a capital da Rússia era Kiev no século IX, não existia Moscou. Ah, pela madrugada. Vamos ver o que esse jovem está dizendo aí, que deve ser uma resposta ao Coffee. Guys, I need to correct a common misunderstanding, which is not only a huge component of Russian propaganda, but a focal point of ignorance in the West. Deixa eu tirar o som que o pessoal prefere ouvir em português. Ucranianos falam russo porque são vítimas de séculos de genocídio. É evidência de um crime, não afinidade pelo assassino. Por favor, pare de cair na propaganda russa. Eu explico usando uma analogia dura, mas pungente, com a América. Por favor, ouça bem curto, direto ao ponto. Дорогі українці, українки, передусім вдячність нашим захисникам неба. Кожна ніч зараз це масштабні російські атаки дронами. Eu ainda não manobro bem na IA, inteligência artificial, para fazer o Zelensky falar português. Então, deixa eu traduzir. Desde 11 de março, uma proposta de cessar-fogo incondicional está na mesa. E esses ataques já poderiam ter parado. Mas é a Rússia que continua tudo isso. Toda noite, todo santo dia, ela realiza os ataques mais cínicos. O vídeo mostra a ponte destruída em Grafóvica. Grafóvica é a região de Krasnoyarsk, na Rússia. Então tá aí uma ponte destruída na Rússia. E foi bem destruída, né? Tomara que eles estejam treinando para fazer isso na ponte de Kerch, lá na Crimeia. O blogueiro militar russo Romanov confirma que a Ucrânia controla Demidovka, região de Belgorod. O assentamento está sob controle ucraniano. As forças russas se retiraram da área, permitindo que o inimigo a ocupasse. Além disso, o momento da desminagem da estrada pelo inimigo e a remoção está em andamento. Ontem, domingo, teve uma reunião da Ucrânia com os americanos em Riad. A mídia russa alega que eles tentaram questionar Pavlo Paliza, mas o vice-chefe do OP rapidamente os interrompeu. Não tenho mais informações. Essa conversa, depois que o Coffee andou dizendo aquele monte de besteiras russas, mostra que não vai a lugar nenhum. O canal militar russo Veterans Notes relata que unidades ucranianas entraram em Demidovka, na região de Belgorod, como eu acabei de informar.
Um incêndio massivo irrompeu perto do aeroporto de Simferopol, na Crimeia ocupada. A causa e os detalhes ainda são desconhecidos, mas está lá um grande incêndio na Crimeia. Ai, ai. Como eu comecei com o idiota do Coffee, né? O Witch Coffee, vamos chamar ele de Coffee, que ele merece. Eu vou terminar hoje com o idiota do Coffee. Ele vive dizendo, né? Eu simplesmente não vejo que Putin queira tomar toda a Europa. Eu acredito em sua palavra. E eu acho que os europeus estão começando a chegar a essa conclusão também. Não é o que eu estou vendo pelas fotos. Não é o que eu estou vendo pelas fotos. Representante especial de Trump para as negociações com a Ucrânia, Witkoff. Ultimamente eu tenho ouvido esse idiota e entendo que Putin agora tem um porta-voz de propaganda pessoal no governo dos Estados Unidos. Make Russia great again. Torne a Rússia grande novamente. E assim chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado daquilo que separamos para você. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva e venha fazer parte dessa grande família de 110 mil amigos. Não se esqueça de deixar o like da sobrevivência. O canal vive sendo punido por mostrar violência. Vocês viram que... Bom, hoje até que teve um trechinho de violência que eu não resisti e mostrei. Afinal, eu já sou punido mesmo quando eu não mostro, então não custa nada mostrar. Mas... normalmente eu não mostro violência, eles me punem por implicância. Aí eu peço análise. Aí quando chega na hora do almoço, já com 12 mil acessos, eles, tem razão, não tem violência nenhuma, e libera os anúncios. Só que aí, na parte da tarde, já noite na Europa, noite na África, já não tem mais ninguém para acessar coisa nenhuma, quer dizer... na parte que eu poderia ser monetizado, eles bloqueiam. Aí, na parte que já não tem mais acesso, então não fede nem cheira, eles liberam. Aí você julgue se isso é só implicância ou incompetência ou se é desonestidade, né? Afinal, estão deixando de me pagar. Vamos à galeria de abraços. Para quem é novo no canal, a galeria de abraços, eu passo o dia, logo daqui a pouco eu tomo café com a Mergulhinha. Mergulhinha já acordou, ela sabe o trabalho daqui a pouco, mas antes disso ela prepara o café. Eu tomo café com ela, assistindo lá da sala esse vídeo que eu ainda estou fazendo. E passo o dia anotando num bloco de notas o nome e a cidade de todos aqueles que fazem comentário neste vídeo até às 18 horas. 18 horas eu encerro e começo a trabalhar, porque tem que editar, o mecanismo de fazer as letrinhas subirem, aquilo tudo demora quase 2 horas para preparar, então eu deixo preparado de véspera. Se eu deixar para fazer isso agora de manhã, eu ia entrar no ar lá para as 8, 9 horas. Eu prefiro que entre no ar até às 6 horas, que dá 9 horas na Europa, onde é a maioria dos meus amigos que assistem, inclusive o pessoal da África, de Moçambique, de Angola, Guiné-Bissau, vários países da África de língua portuguesa, e Japão também, né? Japão está anoitecendo, está amanhecendo aqui no Rio, está anoitecendo lá em Azumino, onde o Adalberto do Japão entra diariamente. Ele é super assíduo. Desde que eu comecei essa série de Ucrânia,
que tem Adalberto, André, e tem uma turma, Arthur Dias, Nuno Almeida, Isaurinha do Porto, Nazarezita. Tem uma turma aí que não me deixa. Uma turma que não me deixa. Então, é isso aí. Se você quer aparecer nessa galeria que eu vou mostrar a seguir, basta você me dizer seu nome e de que cidade você está acessando. Um abraço, gente. Um abraço especial para o Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, que nos ouve pelo celular. E até amanhã, se Deus quiser.